Vamos às aulas 1 e 2 de evolução, tá? A dialética da evolução e evidências da evolução. Vamos, então, ser guiados através de Darwinzinho. Bom, gente, nessas teorias eu vou fazer uma síntese, um grande resumo do módulo, tá? Talvez aqui eu consiga tirar algumas dúvidas já só pelo que eu vou falar, até porque eu acho o módulo bem confuso. Então, vamos começando por o que é evolução, tá? Evolução é o meu xodózinho, é a área que eu amo estudar, é minha área de pesquisa. E evolução ela é muitas vezes confundida com muitas coisas. Minha definição de evolução é mudanças, modificações nas espécies ao longo do tempo, tá? Então, o que seria micro mudanças ao longo do tempo? É a evolução que ocorre dentro das espécies. É algo que é impulsionado pela seleção natural, e já vou avisando, seleção natural não é ao acaso, ela é direcionada, tá? Que atua nas frequências alélicas ou nos alelos das populações de espécies. Tá? Ocorre, então, sobre variações hereditárias dentro das espécies, e ela produz mudanças graduais e constantes nas espécies existentes. O que é, então, a macroevolução, a modificação ampliada, né, em larga escala? É a criação de novas espécies e a extinção das antigas. Tá? Lembre, extinção é quando a espécie já não é mais favorável para aquele ambiente, para aquele tempo. Né? Pode ocorrer por diversas formas, por falta de alimento, né? Não conseguir se alimentar, ou no filme, né? A Era do Gelo, quando as calotas polares começam a se derreter e o animal que está bem adaptado no ambiente de geleira já não consegue mais sobreviver e suportar o calor. Então, isso pode causar uma extinção. E também o acúmulo de alterações genotípicas e fenotípicas grandes o suficiente para criar novos gêneros de espécies, ou seja, a especiação. Então, nessa imagem que eu coloquei aqui, nós temos o exemplo. Deixa eu colocar aqui meu marcador para vocês. Nós temos o exemplo da microevolução, ó, onde eu tenho um besourinho verde numa folha verde, né? Aqui é uma microevolução porque ocorreu uma mudança e ficou perceptível que se eu tenho um besouro que se assemelha à cor da folha, ele vai se camuflar e não vai ser tão predado quanto se eu tivesse um besourinho vermelho numa folha verde. Então, isso é a modificação que ocorre dentro das espécies de forma gradual. Então, se a seleção natural atua sobre o besourinho verde e ele consegue resistir melhor atuando no ambiente verde, ele vai ser selecionado e isso vai virar uma adaptação logo em seguida. Né? E se ele fosse vermelho, ele seria eliminado, não conseguindo reproduzir e passar a sua frequência alélica para frente. Já aqui no macro, nós temos o quê? Nossa árvore filogenética, que de uma disciplina, onde que de uma espécie, do dinossauro, eu tenho várias ramificações, né? E montou uma árvore filogenética de um ancestral de dinossauro para outros, para os seus descendentes de dinossauro. Então, aqui, resumindo, em relação à zoologia, né? Se você lembra de introdução à zoologia, lá nós estudamos a anagênese, que é a microevolução, e a cladogênese, que é a macroevolução. Então, a anagênese é a transformação progressiva de uma espécie com mudanças graduais que levam à adaptação evolutiva, que podem levar, né? A cladogênese é a população isolada, que é a especiação, e com o decorrer do tempo elas se diferenciam tanto de serem a mesma espécie, elas vão se diferenciando tanto, que se não houver nenhum isolamento, nenhuma barreira, ela não consegue intercruzar. E isso faz que elas sejam duas novas espécies diferentes da população original. O desenho representa bem o ancestral e
o descendente, ó, como que ele se torna bem diferente do seu ancestral. Fisicamente, né, falando. Então, se a gente consegue perceber uma mudança física, significa que geneticamente também ocorreu alguma mudança. Navalha de Ockham. Aqui nós temos um desenho, que eu gosto de desenhos. E aí nós temos a proposta de montar um balanço na árvore. E aí nós temos a proposta do arquiteto, de como as regras exigem, né, com toda segurança, como que um engenheiro desenha, como que os planos são feitos, como o balanço foi instalado na realidade e como era necessário. Bem simples. Era algo bem simples, apenas um balanço numa árvore. E aí, nós temos então a teoria da navalha de Ockham, que afirma o quê? Que entre duas teorias que resolvem igualmente os fatos, a gente deve optar pela mais simples. Sabe aquele velho ditado menos é mais? Basicamente isso. E é o que a gente usa na evolução, o princípio da parcimônia. Não há por que fazer com mais o que pode ser feito com menos. Então, aqui o arquiteto, o engenheiro, fizeram uma firula toda no balanço e era apenas um balanço. Não tinha nada de extraordinário no balanço, não precisava ter feito nenhum desenho maravilhoso, era só um balanço. Então, a gente sempre opta pela a resposta mais simples. E geralmente ela é a correta. Evidências evolutivas. Então, quais são nossas evidências evolutivas que não permite que a teoria da evolução seja falseada? Então, as evidências evolutivas servem para isso. Para a gente não ter nenhum... Claro, existem muitas lacunas ainda na teoria da evolução, porém, ela é tão bem fundamentada que ninguém conseguiu até hoje falsear a teoria da evolução. Então, nós temos os fósseis, as evidências bioquímicas e biomoleculares, temos as árvores filogenéticas, restrições evolutivas, órgãos vestigiais, a herança comum do inútil e a herança comum do útil. Geralmente, o que é mais falado são os fósseis, né, bioquímico e molecular, árvores filogenéticas e os órgãos vestigiais. Geralmente, os outros três a gente não ouve falar muito, mas vamos falar aqui porque o nosso módulo aborda. Então, fósseis, que são o quê? Restos ou vestígios preservados, né? Pegadas, vegetação também já foi encontrado bem preservado. Isso serve o quê? Para evidenciar que existiram seres há muito tempo, né? Porque a gente consegue datar, estimar o tempo geológico que esses seres viveram. E isso serve como base de que existe um ancestral e existe um ancestral das espécies que nós conhecemos hoje, né? Talvez a gente encontre ossada de animais que a gente nunca viu na vida, mas graças à tecnologia nós conseguimos até fazer a representação gráfica desses seres e a gente consegue imaginar como eles seriam parecidos com o que temos hoje. A nível bioquímico e molecular, gente, nós temos a evidência evolutiva a nível bioquímico e molecular são nossas moléculas básicas, DNA, RNA e as vias metabólicas. E, inclusive, um componente da cadeia respiratória que é igual para todos os indivíduos, que é o citocromo C. Quem fez bioquímica 2 vai lembrar que ele pertence à cadeia respiratória. Ele é o aceptor de oxigênio, né? O aceptor de elétrons no final da cadeia respiratória. Então, ele é muito comum em todos os seres vivos. Isso é uma evidência evolutiva de que nós temos um ancestral em comum. Significa também que as vias metabólicas e os ácidos nucleicos, eles compartilham e são tão importantes que foram mantidos desde que começou a vida até agora. E provavelmente não será substituído, porque ele funciona muito bem. Árvores filogenéticas. Qual a função das árvores filogenéticas? Relacionar parentesco, organizar as espécies, né, agrupá-las em semelhanças e nos mostra um ancestral em comum, né, que protista aqui nós temos do protista até os outros seres que foram se derivando ao longo do tempo da escala evolutiva.
Restrições evolutivas, também chamada de pré-adaptação ou exaptação, tá? Esse é bem raro de a gente ouvir falar, só fala mesmo no módulo e em livros para ensino superior. O que é a pré-adaptação ou as restrições evolutivas? Significa que todos os órgãos ou estruturas que se vê hoje nos animais ou nos seres humanos já existiam por algum outro motivo, tá? Então, como exemplos, nós temos as patas. Vamos dizer, então, de um animal, a iguana aquática. A iguana aquática ela é adaptada para o ambiente aquático, certo? Então, as patas dela, a princípio, não seriam para locomoção em terra, porque ela é aquática. As patas serviam para pegar algas, por exemplo, que é a base da alimentação da iguana aquática, né? Então, ela seguraria com as suas patas, que seriam presas, para se alimentar de algas. Então, ela nadaria tranquilinha com as algas presas nas patas posteriores. Só que, quando esse animal fez a migração, né, do ambiente aquático para o terrestre, deu certo as patas para andar. Então, de algo que era apenas para segurar alimento, passou à locomoção. Então, já existia, não surgiu a pata, ela já existia, só desenvolveu uma outra função. As penas. As penas, a princípio, elas não eram para voo, elas eram para isolar termicamente o indivíduo. E deu certo quando foi testada no voo. Então, foi selecionada para o voo, além de cumprir a função de proteger e isolar termicamente o indivíduo que possui penas. As folhas. As folhas nas plantas, elas serviam para proteger de animais atacá-las. Ela, a princípio, não era para a função de fotossíntese e depois ela acabou servindo para a função de fotossíntese. E os ossos não serviam, não era principal foco dos ossos, não eram para a estruturação do corpo ou ajudar a se locomover. Era simplesmente para armazenar minerais. Órgãos vestigiais são o quê? Órgãos que perderam a função com o passar do tempo. Temos como exemplo os sisos, né, no ser humano, que a gente não utiliza mais, ele não é mais funcional. Então, nas próximas gerações, é bem provável que já se nasça sem os sisos. Assim como as vértebras caudais, né, o cóccix, que antes tínhamos cauda e não temos mais, então ele hoje não tem mais função. Temos músculos que movem as orelhas, né? Quando o nosso ancestral caçava, ele poderia mexer as orelhas independente de todo o resto, ele tinha músculos específicos para isso, para escutar se vinha algum predador mais longe, né? E hoje não temos mais, não corremos mais esse risco. Então virou praticamente inútil. E o famoso, né, o apêndice, que não tem mais utilidade alguma hoje em dia. Aqui na imagem à esquerda temos as figurinhas também mostrando outros animais, né, e suas funções que eles tinham, né? As pernas, as patas, né, das cobras e etc. A herança comum do inútil. A herança comum do inútil, gente, não significa que é porque a estrutura é inútil. Não. Vamos pegar como exemplo o DNA. Nós temos uma molécula de DNA e o nosso genoma, o nosso DNA, ele só é decodificado apenas 2% de toda a molécula. Então, 98% da molécula não tem tradução, não tem decodificação, não sabemos o que contém. Então, apenas esses 2% decodificados é o mesmo para o ser humano, quanto para o chimpanzé, quanto para outras espécies. Isso significa, então, que temos aí um ancestral comum e bate, nossas moléculas batem, porque só 2% conseguiram ser identificados. Os outros 98% não sabemos. E a herança comum do útil.
né? O que significa a herança comum do útero? Significa, podemos também chamar de convergência ou divergência evolutiva, que é o mesmo dos órgãos homólogos ou dos órgãos análogos, tá? Aqui, na figura de cima, nós temos um anfíbio, um réptil e um mamífero. O que eles têm em comum? Ó, eles são aquáticos e o que eles têm em comum? Eles possuem estruturas diferentes, porque eles são de espécies diferentes e que se assemelham por fazerem a mesma função. A mesma coisa na de baixo, tá? Nós temos mamíferos, temos os peixes, e acontece exatamente isso. Nós temos estruturas que são diferentes e que se assemelham por exercerem a mesma função, tá? Isso é analogia. Na homologia, nós temos estruturas semelhantes em espécies diferentes que podem ter a mesma função ou não. Então, por fim, temos um mapa mental das evidências evolutivas, tá? Que é basicamente tudo que eu falei, de uma forma resumida. Essa figura vai em anexo para vocês. Bons estudos!